Qual é a principal diferença entre o skincare infantil e skincare adulto? Olha, tem algumas diferenças e alguns riscos também, então acho que vale a pena a gente discutir sobre isso, Ana. Acho que tem muito pano para manga aí. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a febre do skincare infantil. A princípio parece fofo, né? Criança querendo cuidar da pele, mas por trás desses vídeos tem muito mais. Tem uma pressão estética precoce, tem produtos com ativos fortes e uma pele que definitivamente não precisa de tudo isso. Quem vai falar sobre isso aqui comigo hoje é a dermatologista pediátrica Thaís Ragazzo. Muito obrigada, Thaís, por ter vindo. Obrigada, Ana, pelo convite, adorei. Acho que vai ser bem importante aqui o assunto. Eu acho também que esse assunto é, assim, essencial da gente falar, porque eu conversando, por exemplo, com amigas minhas que têm meninas, Uhum. essa é uma grande preocupação das mães, né, Sim, Thaís? com certeza. E eu tenho recebido cada vez mais no consultório até as mães preocupadas em relação ao que a filha está usando no rosto e vem exatamente com esse pedido: doutora, dá uma olhada, fala aqui para ela o que que ela tem que usar, porque ela está comprando um monte de coisa e eu sei que um monte de coisa não precisa. Então, vai na consulta para a gente organizar mesmo o que é necessário uma criança usar na pele. Você vai fazer a rotininha de skincare que a criança O que ela quer. quer, mas sendo uma coisa mais comedida, mais natural, né? Sim, sim, que é o que faz sentido para uma Para uma criança. criança, exato. Qual foi a coisa, assim, mais assustadora que você já viu no seu consultório? Ai, assim, já recebi crianças, que até trabalham com mídias sociais, e muito preocupadas, assim, com a aparência e com sinais claros, assim, de ansiedade. Então, com piora da dermatite atópica, que é uma doença que pode ser piorada, né, agravada com a ansiedade, roendo unhas, e assim, muito preocupada com a aparência, com os cuidados e, assim, ela é só uma criança, né, a preocupação deveria ser outra, então acho que isso é algo que realmente preocupa. E qual foi a criança, assim, mais jovem que você já recebeu no seu consultório, que estava, assim, extremamente preocupada com a aparência? Acho que por volta de 6 anos, 7 anos, Então né, muito muito jovens jovens, mesmo. sim. E acho que muito por influência das mídias, né, a Uhum. gente sabe que tem uma grande participação. Acho que tem se falado muito disso, até as escolas e os pais aí buscando maneiras de tentar, tirar as crianças das redes sociais nessa Uhum. fase, e eu acho realmente muito importante, porque até os 12 anos a criança não tem o cérebro totalmente formado, então também a crítica dela em relação ao que usar produtos, "Ah, isso é só uma propaganda, né, não é algo realmente necessário", né, pra gente adulto já é difícil, a gente vê uma embalagem E bonita, gera a gente quer desejo, comprar, né. então imagina para uma criança, Sim. então acho que isso é importante, né. Engraçado que na nossa época, os anúncios, assim, não que proibidos, eram de doce. É, o medo, Você né, lembra que, tipo, também. na televisão não podia determinados tipos de anúncios, porque, ai, passavam ali num horário que as crianças viam TV e nã-nã-nã-nã. Hoje em dia, com as redes sociais, eh, essas coisas que geram tanto desejo, assim, impactam também as crianças e elas são as mais influenciadas por Sim, isso com por isso, certeza. né. Eu vi até estudos mostrando que, eh, 25%, dos que usam o TikTok, por exemplo, tem entre 10 a 19 anos. Uhum. São Então, novos, são né. novos, é muita gente, né, então usando, vendo o TikTok e se influenciando também por isso, né. Sim. E tá, qual que é a principal diferença, assim, entre a pele de um adulto e de uma criança? A criança, ela não tem uma barreira de pele tão boa como o adulto, né, boa no sentido, a pele da criança geralmente é mais seca, ela não tem da ação dos hormônios, então ela tem uma absorção maior, além de ser mais fina, então também vai ter uma facilidade aí para absorção de produtos. E além disso, a criança ela tem uma superfície corpórea, maior em relação ao peso do que os adultos, também facilitando aí a absorção de substâncias, né. Isso é muito interessante, né, eu nunca tinha Sim. pensado nisso. E aí, dentro do consultório, como você diferencia uma rotina que é saudável de uma rotina que é motivada por pressão estética?
assim, para diferenciar, uma criança que vem numa consulta e aceita, assim, a sua orientação, sugestão, olha, acho que um bom sabonete, um hidratante, vamos pensar num fio solar quando você for se expor e tal, né? Acho que ok, alguma coisa para limpar, quando ela usa algum produto de maquiagem de vez em quando, a gente deixa uma orientação. Mas aquela criança que já vem com muitos produtos, já está usando várias coisas, que está preocupada com os passos, assim, da rotina, sabe? Pensando naquelas rotinas coreanas de 10 limpa, faça passos, isso, faz né? aquilo. Aham. Aí eu acho que realmente, assim, não cabe, não acho que há necessidade, acho que aí também vai para um consumo excessivo aí, Uhum. desnecessário, e uso de produto que pode trazer malefício, né? Sim. E, assim, se você fosse criar uma rotininha de skincare para, não diria todas as Básica. crianças, assim, mas uma rotininha básica que as crianças poderiam usar, qual seria? Eu pensaria primeiro num sabonete que fosse ideal para a pele da criança. Geralmente uma pele mais seca, né? A criança tem a pele mais seca, então algum sabonete mais suave, um hidratante, e aí com a preocupação de não ter certas substâncias, que acho que a gente pode falar disso mais para frente, e um protetor solar quando for se expor. Eu também não costumo orientar uma criança a usar filtro solar como um adulto, né, assim, todos Uhum. os dias pela manhã, a não ser que, a criança seja realmente um fototipo muito baixo, ou seja, muito, muito clara e tenha uma exposição aí mais frequente, ou tenha alguma doença, enfim. Se não, é só quando for se expor mesmo, quando necessário, sabe. Eu pensei agora numa coisa, tá, por exemplo, existem cosméticos para adultos e cosméticos para crianças, que são feitos para Sim, criança mesmo, né, específicos e específicos. aham, e com Você liberação própria. você costuma indicar esses cosméticos para os seus pacientes? Sim, costumo, mas também não quer dizer que, às vezes, em algumas situações, uma criança não possa usar algo que um adulto usa, Tá, mas depende da situação. mas depende muito da situação. Então, por exemplo, a gente vê uma acne, na infância, pode acontecer? Pode. Existe acne infantil, né, ou às vezes até uma criança que está com acne e que é até um indício para a gente de uma puberdade precoce. Aí, nesse caso, a gente vai até usar produtos que são, costumeiramente usados em adultos, Uhum. mas aí com supervisão, provavelmente com uma maneira de aplicação diferente, né. Então isso é Aham. importante também, a gente está falando aqui, não é para criança fazer skincare, isso é totalmente errado, mas tem certas ocasiões aí em que a criança tem alguma doença, né, e que ela precisa do cuidado, aí é diferente, né, aí acho Sim, mas com uma boa orientação, aí dá tudo certo. sim. E qual é a diferença entre cosmético e medicamento? O cosmético, ele geralmente a concentração dele é diferente do medicamento. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, em medicamentos como retinol, tretinoína, ácidos, né, com uma concentração maior do Uhum, que nos cosméticos. Às vezes, os cosméticos têm uma concentração menor até para poder ser comercializado, né, assim, mais facilmente. uhum. E geralmente tem mais substâncias, mais ativas, mais ingredientes, né, o medicamento geralmente é mais aquela substância e é isso, E sabe. acabou. É. Tá. É, porque hoje em dia a gente vê bastante, sei lá, base ou algum cosmético com É, ácido é hialurônico, retinol, com né, retinol. e você vai ver a concentração é um pouco diferente. Tá, tá. Se eu não me engano, assim, até o ácido glicólico Sim. para ser usado em cosmético é até 8%. Ah, No tá. medicamento ele pode ser usado acima disso. Tá, entendi. É, tá. E qual que é o risco de usar um medicamento ou um cosmético sem receita? Acho que principalmente irritação, às vezes pega algum, cosmético que não é próprio, às vezes a pele é muito sensível, compra alguma coisa, né, mais forte, acho que a principal é a irritação. Mas claro, aí tem coisas aí ainda por trás, né, então, hoje em dia se fala muito sobre os disruptores endócrinos, que Uhum. podem favorecer uma puberdade Que são precoce. esses disruptores endócrinos? Eles são substâncias que eh, atrapalham a função aí dos nossos hormônios, vamos dizer assim. Então, ele pode, estar relacionado até à alteração da tireoide, obesidade infantil, e também puberdade precoce. Então, tem algumas substâncias mais conhecidas aí que já são mais estabelecidas aí como risco, e tem Uhum. outras aí que podem estar relacionadas, mas não tem tanta comprovação assim.
como oxalatos, bisfenol A, triclosan, parabeno, que acho que é um que se fala muito, né? Uhum. Então, esses têm muita relação mesmo com essa alteração aí da parte hormonal. Então, deve ser evitado, principalmente nos produtos aí para as crianças, né? Para os pré-púberes, vamos dizer assim. Uhum. Porque senão você pode induzir aí, às vezes, com produtos usando no rosto, induzir uma puberdade precoce, né? Então, eu acho que esse principal e também, a gente tem visto muito aumento da dermatite de contato alérgica, Tá. né, que é diferente da irritação que eu falei. A Hã. irritação, às vezes, é isso, passou um produto, irritou, deu alergia, Mas aí irritação, tirou o tirou o produto produto, e ficou tudo passou. certo. A dermatite de contato alérgica, ela já é uma alergia que a pessoa, a criança, ela tem que se expor mais vezes à substância para desenvolver alergia Então àquilo. quer dizer, a criança não tinha nada, e aí de tanto ela usar determinado produto, ela vai desenvolver uma Ela vai desenvolver alergia. uma alergia, Tá. exatamente. E aí a dermatite de contato, toda vez que ela entrar em contato com aquela substância, aí ela vai ter alergia de novo. Então quer dizer, gente, para criança isso é muito perigoso, porque talvez, não sei, né, aí você que me diz, mas Uhum. um adulto é mais difícil desenvolver esse tipo de dermatite ou não? O adulto também pode Na desenvolver? verdade, a dermatite de contato alérgica, ela não é tão comum até os 10 anos da criança, Tá, né? Aí de 10 anos para frente, tem uma porcentagem aí mais parecida com os adultos. tá. Isso por conta da parte imunológica mesmo da criança. Mas a gente tem visto um aumento disso, tá? Porque acho que por tanta exposição e Uhum, porque a pele da criança, como eu falei, né, ela não tem uma barreira tão boa, né? Ela tem a pele mais seca, então a uhum, substância entra em contato e a chance de ter alergia e irritação é maior. tá. E qual que é o maior perigo de uma criança usar, sei lá, uma menina usar o creme da mãe que estava ali na prateleira, sabe? Ou, pegar e passar a base. Você sabe que até o meu filho, Francisco, tem 2 anos. Sim. E aí, quando eu vou me maquiar na minha penteadeira, eu coloco ele no Aham. meu colo. Isso já, sei lá, desde que ele era muito Muito pequeno. pequenininho. Então, ele fica fuçando as minhas coisas. Uhum. E às vezes, ele pega meu pincel de E base quer passar, e né, fica passando no no rosto, porque rosto. é uma coisa que eu faço, então acho que ele quer imitar. Sim. É perigoso? Então, aí você tocou num ponto até que eu acho legal falar. Assim, é perigoso? Assim, um pouquinho, coisas assim pontuais, não acho também que vai trazer nenhum mal e ser tão agressivo para uma criança. Mas assim, claro, ácidos mais fortes, às vezes a criança não sabe direito, passa no olho, né, sei lá, pode até ter alguma reação pior. Uhum. Mas é importante a criança também, ela se identifica com a mãe, né. Então, principalmente as meninas, você falou ainda do Francisco Aham. pequenininho, Aham. mas uma criança, assim, de 5, 6 anos, vê a mãe pintar a unha, vê a mãe arrumar o cabelo, passar a maquiagem, ela quer imitar a mãe. E é importante também, né, ela ter essa identificação com a mãe e fazer a mesma coisa e tal. Então, isso também eu acho difícil, porque aí a mãe vai ficar falando: "Você não pode", mas ela vê a mãe fazer, né. Então. Então eu acho que aí tem talvez vale a pena talvez a mãe estabelecer, assim, dias específicos para isso, vamos juntas cuidar, vai ter um aniversário, uma festa da família, aí marca de fazer esses cuidados com a filha, que eu acho importante. Tipo, datas Datas especiais, né? especiais, mas não que seja uma rotina, sabe. "Ai, toda Sim. semana você vai no salão comigo, a gente vai fazer a unha, vai fazer", porque querendo ou não é isso, são muitas substâncias que a criança acaba entrando em contato e acaba incentivando, né, querendo Aham. ou não. E aí, por exemplo, vitamina C, ácido retinóico, Sim. niacinamida, são coisas que, assim, nós mulheres, Sim, nem é. sempre a gente passa na dermatologista para usar esse tipo de coisa, Sim, né. sim, é. Se a criança usa isso, assim, indiscriminadamente, Discriminadamente. o que que pode acontecer? Assim, pode dar irritação e tudo mais, mas o principal é que ela não precisa usar, né, assim, por Aham. que uma criança vai usar uma vitamina C? Por que que ela vai usar um produto, de rejuvenescimento, assim? Então, acho principalmente porque ela não precisa, e segundo, porque imagina, a gente começa a perder nosso colágeno depois dos 25 anos. Então, assim, ela Então definitivamente tem não porquê, precisa ela não precisa mesmo, mesmo por ficar muitos cuidando anos lá ainda, não. né. Além disso, eu acho que é porque, assim, tem essa chance de irritação e porque a gente, assim, por mais seja uma vitamina C, o que que tem lá naqueles componentes, né, então deve Uhum. ter mais coisas. Assim, até a história do disruptor endócrino também
eu acho que não dá para a gente tem que tentar ver, tem isso no rótulo, vamos evitar. Mas também, às vezes a criança tem certa doença, vai precisar usar algum produto que tenha tal coisa. Acho que a Aí gente você meio que tem que mede ali, né, balancear, balanceia. exato. E mesmo porque a gente não é só nos tópicos que essas substâncias estão presentes, né? Hum. Elas estão presentes em alimentos, nos plásticos que a gente No usa e final, a consome. gente A vai gente ser está impactado exposto. por isso, né. Então eu também acho que também não dá para ficar tão, assim, excessivamente preocupado, mas a Aham. gente tem que tentar tirar o Claro, máximo que a gente pode da nossa claro, rotina e da se rotina da puder, criança. né, é melhor É. evitar. E já aconteceu, assim, da criança chegar no seu consultório com uma ideia pré-concebida sobre algum produto, sobre alguma rotina, porque ela viu na internet? Sim, muitas vezes. É? Sim, influenciadores, né, então, Hã. a base da influenciadora tal, Uhum. posso usar, enfim, além de maquiagem, de produtos cosméticos, assim, bastante. E é duro para nós, assim, dermatologistas, é um desafio até, porque é isso, são milhões de marcas no mercado hoje em dia, né, e assim, aí às vezes chega falando: posso usar isso?", a gente não sabe o que tem. E nem Aham. todas as marcas abrem também o que se tem lá de todos os Ah, cosméticos. Tem é? marcas que, assim, até abre, mas não fala concentração, Ali na bula você na tá bula falando? assim, às vezes tem o que tem de produto, mas não tem a concentração. Então não Nem dá pra todos saber, têm. né, se tem muito, se tem É, pouco. então às vezes você fica: "Ai, assim, Eu não irritou recomendo. sua pele? Eu não recomendo, vamos tentar outra coisa". Aham. Vamos Mas tentar só um assim hidratantezinho, né. a gente tenta o máximo, né. Aham. Eu sei que é uma febre, eu acho que é principalmente, talvez, também os pais conversarem com a criança, tentar mostrar que ela não precisa disso, mas eu entendo também que tem um lado aí de pressão social, dos amigos, e a Que criança também quer são fazer igual. influências, Eu já né. vi, assim, crianças falando que ia na festa da amiguinha e que ia ser num spa, entendeu. Já ouvi isso Spa day, também. você já viu? Já. Aí vão para o spa e ficam se, né, cuidando. Então, aí o que que você vai falar? Você vai falar para sua filha: "Não, você não vai nessa festa, porque é no spa day, então você não vai poder usar nada". Não dá, né. É um dia específico, né, assim, vai lá, mas acho que, sei lá, tentar Aí a criança chega em casa, você lava ela com bucha pra tirar todo aquele ácido tira da da cara dela. Não, mas tira eu acho da que quem faz isso é, deve fazer com responsabilidade, né. a Tipo essas empresas que fazem esse day spa pra criança. eu acredito que sim, né, não A sei. gente torce pra A que gente sim. torce para que sim. Como como que o consumo de skincare se transformou com esse crescimento das redes sociais, tipo TikTok, Instagram, YouTube? Olha, sofreu uma grande influência, assim, até vi alguns estudos a respeito, e pelo que eu olhei, assim, tem um estudo de 2021 que mostra que dos adolescentes, 25%, dos que usam o TikTok têm entre 10 a 19 anos. Então, se você for pensar, né, tem essa influência aí, é muito Uhum. importante. E pelo que também outro estudo de 2023 mostrou, 75% dos adolescentes procuram sobre tratamento de acne No nas redes sociais, então Aham. TikTok, Instagram, Acaba sendo YouTube. mais fácil do que no médico, Exato, né. e procuram esses tratamentos e compram sem receita Aham, médica. aham. Mas também outra coisa que é importante, né, assim, que eu estava lendo que 67%, das pessoas que fazem, esse conteúdo aí para essas redes, não são médicos nem da área da saúde. Isso é muito importante a gente falar, porque assim, por É, exemplo, eu posso recomendar alguma coisa no meu Instagram ou no meu TikTok que eu tenha gostado, que tenha funcionado para minha pele, mas eu acho que quando eu vejo isso, quando sou eu a que recebo esse tipo de conteúdo, eu acho que eu tenho uma noção de tipo, para ela funcionou, mas para mim talvez não funcione, ou minha pele é é. diferente da dela, não sei o quê, eu tenho essa noção. Agora, uma criança talvez receba esse conteúdo que uma pessoa falando que funcionou para ela, e a criança vai achar que vai funcionar exatamente Exatamente igual como, para né, ela, ela é né. com certeza muito mais influenciável, Muito, né. muito, é muito mais E fácil. acho que é algo também para a gente pensar, né, que então nós profissionais da saúde temos que estar nessas mídias e nessas Sim, redes falando o sim. conteúdo, correto, orientando, educando Educando, as né. pessoas, assim, né, e os Exatamente. adolescentes, nem que seja para falar: "Olha, isso aqui tem que ser com seu dermatologista, tem que Sim. ser",
Porque é isso, né, teve até o boom aí do ácido retinóico, Uhum. em que muita gente usou, e porque viu nas redes sociais, e é realmente um medicamento muito usado e muito bom, mas nem para todo mundo, né. Sim. E então você via pessoas usando e tendo efeitos colaterais. Não, e Então dá imagina vontade para de uma usar criança, mesmo. dá vontade de usar, e É. tem resultado, mas tem resultados ruins também, né. Uhum. Então, e fora que, às vezes a gente precisava para o Hum. tratamento de alguma coisa, então É. assim, eu vou prescrever o ácido retinóico para tratamento de estria, por exemplo, numa É. adolescente, precisa usar, não acha para comprar, entendeu? Tudo Porque bem, tá você pode todo mundo manipular, louco na mas porque todo farmácia. mundo comprou nas Aham. farmácias, É, eu entendeu? ouvi isso Então olha também, como a falei: "Nossa". influência, né, das redes é importante, né. Sim. E você já atendeu com certeza você já atendeu crianças que foram influenciadas, né, por conteúdo, mas você já atendeu alguma influencer? Infantil, assim? Você me Criança? falou que já? Eu falei que já. Sim, sim, sim. Eu atendi. E até, assim, era um questionamento, da mãe que estava, né, com a filha, assim: "Ai, doutora, mas vê direito, dependendo do produto que você vai passar, vou ver se ela não consegue ganhar de certas marcas, tal". Então eu até entendo que esse é um mercado, vamos dizer assim, muito interessante, muito Rentável, né. rentável, né, e atrativo, né, vamos dizer Sim, assim, para a criança e para os pais, né. Mas acho que é algo para se pensar, o quanto vale a pena, na verdade, você sim. deixar o seu filho, assim, Exposto a tão essas exposto substâncias, né. a essas substâncias e a assim, a rede social em si, né, que para nós adultos já é É, prejudicial em relação não só em relação à influência de compra de produtos excessivamente e tudo mais, mas na parte emocional mesmo, de de pior autoimagem, né. autoimagem, pior da Sim, ansiedade, né, estresse, então acho que é assim, isso preocupa um pouco. é. E o que que você fala que você fala não, mas o que que você faz quando uma criança chega no consultório, você percebe que o problema não é a criança, é a mãe? Porque tem mãe que é assim, não é? Tipo: "Ah, minha Sim, filha tem vários é, problemas", e a criança tá lá, tipo, de é, boa, não achando que tem nada, mas a mas a mãe mãe está acha que preocupada. tem Eu alguma eu questão. tento conversar e Hum, falar: "Olha, eu acho que é importante ela ouvir que tá tudo bem", às vezes até em relação a alguma, lesão de pele que é aparente, e a mãe às vezes chega preocupada, assim: "Ai, mas hum. eu queria tratar", e aí você pergunta para a criança: "Mas, você se incomoda muito? Algum amiguinho já falou?". Às vezes a criança nem liga, sabe. Mas a Aham. mãe, às vezes, por uma preocupação que sabe que a criança vai sofrer bullying, né, próximo, tá É, chegando a adolescência, às vezes por uma é. preocupação. Mas, eu tento conversar e falar: "Olha, se enquanto não estiver ligando, acho que nã", porque, assim, dependendo do que for, um tratamento mais agressivo, um laser, uma cirurgia, a gente vai evitar fazer na infância se não for Uhum. Se não for super estritamente necessário, né. necessário, né. Mas já teve criança, por exemplo, que veio com uma pinta, assim, numa região, sabe, muito aparente, e ela quis tirar. E E a ela queria criança não tirar, e estava nem ela aí pra pinta, hum, mas a mãe não, a criança estava, ela hã. queria tirar, e Ah, ela tá. e ela aguentou uma anestesia local e Hã. retirar e fez, Ah, que porque realmente bonitinho. estava incomodando ela, assim. Aham. Eu acho que nesse caso, né, se talvez ela esteja sofrendo mais aí do Sim, que vai sofrer com o procedimento. sim. Mas a gente tenta evitar, e para mãe, quando é uma preocupação excessiva, assim, a gente tenta, conversar, mostrar que: "Olha, mas tá tudo bem", né, a gente tenta conversar, assim, Tenta, né. orientar, né. O que que as mães e os pais podem fazer para proteger mesmo os filhos dos riscos que esses De medicamentos ou esses cosméticos, cosméticos podem fazer eu acho que pela pele? principalmente, assim, os pais têm que estar atentos, né, aos filhos, ao que eles estão usando, aos produtos que eles estão comprando, o que eles estão vendo na internet. Uhum, Então, tentar estar mais presente aí na vida das crianças e adolescentes, né, para supervisionar mesmo esse uso, uhum. e o que se vê também na internet. E acho que não só os pais, mas como também as escolas, né, até acho que é algo de conscientização pública em Uhum. relação a redes sociais e ao uso de produtos desnecessários, enfim, na infância. Acho que, sei lá, promoções, sei lá, alguma coisa mais educacional aí nesse Sim. meio.
sim. E você acha que o número de consultas, assim, aumentaram por causa desses problemas de skincare infantil? Acredito que sim. Principalmente, acho que assim, a gente teve um aumento de crianças procurando para saber uma rotina adequada, Tá. mas eu também tive um aumento de consultas por dermatite de contato em criança. Uhum. Então, assim, teve dos 2 lados, Tá. tanto uma preocupação para se fazer uma rotina certa, Uhum. quanto uma consulta porque a criança estava com alergia, por Uma exemplo. consulta que provavelmente nem precisaria Não existir, mas a precisaria mãe ter quis levar a filha para tipo, para você explicar para ela, né, isso, para montar explicar, ali uma exato. rotina Não, para ela. isso sim, assim, é isso, chegam as mães, às vezes, tipo, até querendo que eu dê bronca nos filhos, sabe, né. Aham. A doutora: Tipo, "Fala para ela que fala você, porque eu não não, aguento mais eu não aguento falar. mais falar, fala para ela que não pode ficar usando, fala Aham, para ela que não é aham, para usar maquiagem todo dia". aham. E aí eu fico tentando balancear, porque também eu não posso fazer a criança, adolescente me odiar, né, porque senão vai Sim, querer voltar sim. mais para me ver. Aham. Então eu tento negociar, né, assim: "Ah, vamos tentar isso, vamos usar menos aquilo, vamos deixar E você essas acha que coisas". geralmente eles te obedecem? Acho que sim, É? viu, acho que sim. Se eu for sendo amigável, assim, É, então, se eu acho que ela se continua tendo aquela rotininha aí dela, tudo você bem. não tira a Mas eu rotina tento dela, acho não que tudo bem. brigar, assim, não ser também, assim, totalmente sabe, assim, não pode usar, não tem que usar nada, porque eu acho que aí você perde. É, lógico, porque A a adolescente gente vai falar: gosta de fazer uma rotina "Ah". de skincare, né. Exatamente, Então, tipo, exatamente. Não, a criança adora usar maquiagem, né, aí ela chega e me vê e eu uso maquiagem, vai aí falar: "O que que ela: você tá falando, "Ah, tia?" tia, não posso confiar". É, mais ou menos isso. E aí crianças que têm acne ou algum outro tipo de problema de pele, geralmente aí você monta um skincare específico ou um Ah, tratamento sim, aí específico. eu faço um tratamento Mas específico. meninas que têm algum tipo de problema de pele e querem fazer skincare, Sim, é possível? é possível. É, É possível, mas porque é específico. mesmo, assim, muitos produtos de tratamento de acne, vão ser ótimos para uma rotina skincare, sabe. Entendi. Aí ela vai ser a única das amiguinhas que vai Na poder verdade que usar tá fazendo ácido um ácido, hialurônico. exato. O pior é que é isso mesmo. E assim, e provavelmente vai ter uma orientação de um sabonete, Aham. algo específico. E assim, até as marcas de tratamento, Hum. hoje em dia têm, tentado fazer coisas mais para adolescentes, né, essa faixa etária assim, pré-puber, enfim, Aham. que quer uma rotina de skincare, mas quer uma coisa rosinha, uma embalagem bonitinha, né. Ah, que isso faz toda a diferença, né. Então até as marcas de tratamento têm feito coisas assim para também ganhar mais esse Chamar público. atenção, né. É. E, por exemplo, se uma criança ou mesmo um adulto, quer comprar algum produto, mas não quer passar pela dermatologista, como que dá para saber, assim, se tem alguma substância que é muito ruim dentro desse produto? E agora tem vários sites, até aplicativos que você consegue até ler o rótulo dos produtos, né, Uhum. e saber o que que é bom, o que é ruim. Tem um que eu tenho usado até no consultório, chama CosDNA. Tem CosDNA Brasil. Se você procurar, assim, mesmo na busca do Google, assim, você consegue achar. E é legal, porque você coloca o nome do produto, então, por exemplo, vou falar um aqui muito usado, sei lá, Uhum. sabonete Johnson, shampoo Johnson, você coloca e ele mostra para você se ele tem alguma substância mais arriscada, assim, de maior risco para a criança. Legal. Então, muito conservante, disruptor endócrino, então ele vai Uhum. aparecer com uma bolinha vermelha. Ai, que bom. Então é super legal. Então eu até me baseio nisso, às vezes, para montar uma receita limpa, vamos dizer assim, para um Uhum. pacientinho, que tem essa preocupação, né. Bem legal. E aí é uma dúvida minha, tá. Tá. Por exemplo, eu tenho um bebezinho de colo ainda, e aí eu gosto de passar hidratante no meu corpo, enfim. De alguma forma, isso que eu passo no meu corpo pode interferir em alguma coisa na saúde dele ou causar alguma coisa na pele dele? Olha, assim, se for um contato, claro, você pega o seu bebê, você tá de roupa, tudo, então a maioria das vezes não vai passar tanto para o bebê assim. Acho que a gente também não precisa ficar tão preocupada, senão a gente realmente, né, fica com a preocupação, até passei um protetor, será que eu Uhum. posso chegar perto? Mas tem, sim, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Até a gente, tem alguns estudos mostrando até que os pais, usando às vezes minoxidil tópico para tratamento de calvície, por exemplo,
e a criança começa a ter pelinho. Ou até, eu peguei um caso no consultório, de uma criança que já era mais velha, agora já estava com uns 4 anos, mas a mãe me trouxe porque ela tinha bastante pelo, que a gente chama de hipertricose. Começou quando ela era mais nova, com em torno de 1 aninho de idade, foi na época da pandemia, e a mãe ficou super preocupada, levou para endócrino, fez uma super investigação, porque às vezes pode ser algum distúrbio hormonal, até relacionado a tumor, né. E estava tudo bem, não tinha nada, mas aí a endócrino conversando com a mãe descobriu que era porque o pai estava usando gel de testosterona na coxa, assim, e ele ficava muito tempo trabalhando online com a criancinha no colo. Então, sim, a gente pode passar coisas, né, substâncias que às vezes a gente aplica na nossa pele e pode passar para a criança, então a gente Uhum. tem sim que tomar esse cuidado, né. Até um dos questionamentos da mãe é: "Ah, agora ela tá com acho que ela estava mais velha que 4, eu falei 4, mas acho que ela tinha uns 5, 6, e agora ela estava começando a ficar incomodada com esse tanto de pelinho que ela tinha". Porque o pelinho não Porque saiu, assim, os melhorou pelinhos sim. muito depois que descobriu, né, tirou esse contato e tudo, Uhum. melhorou bastante, mas ela ainda tinha bastante pelinho, assim, Hum. principalmente na perna. E aí a mãe falou: "Ah, o que que eu posso fazer? Porque eu quero depilar ela". Né, esse é uma questionamento. E aí, vai depilar com cera uma criança? Não. Não, A laser? De também jeito não. nenhum. Então, aí a gente pensou, acho que até nesse caso, o uso de máquina, né, de cortar o pelo, ou até Gilete é melhor, porque é menos agressivo em relação à dor. Aham. E ela questionou sobre um produto que tipo um creme depilatório. Uhum. E aí até a gente foi olhar, né, sobre o creme depilatório nesse COS-DNA e tal, e ele tem substâncias, tal, que não Não são poderiam legais ser serem usadas, usadas. então a gente fica meio nesse o que eu falei também, bom, se for uma vez em nunca, né, vai usar pontualmente um pouquinho para, sei lá, uma festa, É, mas não pode usar toda mas não semana, dá para né, usar, assim, como uma daí depilação aham, sempre, sim. entendeu. Então, assim, claro, tentar não usar, mas Mas olha, por exemplo, nesse caso, é uma questão que vai ficar para sempre com a criança ou isso vai não, melhorar em algum provavelmente vai momento? melhorar. Ai, Ela tinha também tá, uma questão, assim, familiar de mais pelos tá. também, mas você vê, assim, teve a influência do tópico do pai, mas Uhum. agora, assim, já estava bem melhor, né, e ela controlando com a endócrino direitinho, Que bom, mas né. sim, Tadinha. sim, tadinha, mas super fofa, assim, tranquila também. Ela estava começando a se preocupar com isso, né, Aham. porque infelizmente é isso, além, do estímulo, enfim, que a gente falou muito das redes sociais e tudo, aí tem também a preocupação aí ao entorno, né, com os amigos, Uhum. aí o que ouve dos amigos, Sim. então para os pais também, né, tem que pesar aí, vale a pena tratar, né, ou não fazer nada, falar É. para a criança que não tem o que fazer, não tem o que fazer, pá, é assim mesmo? Acho que Às vezes não, não, né, a gente né, tem precisa que avaliar, ver o que é acolher, tentar melhor, fazer é, a melhor forma, é. Agora saindo dos pelos, vamos para os cabelos. assim. Por exemplo, shampoo. Shampoo, a gente sabe que não vai só nos nossos cabelos, vai também no nosso couro cabeludo. Os shampoos, eles normais, assim, para adultos, eles podem ser usados por crianças ou pode fazer mal? O ideal também é usar o shampoo próprio para criança, Ah, é também por mais causa do uso de conservantes e tudo mais. tá. Mas o shampoo, ele é uma substância que fica muito pouco tempo em contato com a pele, querendo ou não, você passa e enxágua, né. Uhum. Então tem menos problema, vamos dizer assim, mas o ideal é tentar usar um infantil. E também acho que há uma preocupação aí, porque tem uma faixa etária que eu acho que a gente tem menos produtos, melhores para criança, assim, Uhum. até uns 2 anos a gente tem muitas marcas que tem várias Tem, coisas próprias para crianças que são excelentes, mas chega uma fase que a criança começa a querer usar o do personagem é tal, do verdade. desenho tal, e aí ele vai na farmácia e tem o shampoo do personagem, e não necessariamente aquele shampoo vai ser É o super bom, melhor, você vai né. ver, tem conservante, tem isso, tem aquilo. É. Então, assim, também acho que tem uma faixa etária aí, principalmente pré-puber, Uhum. que para menina, né, entre a 8 a 13 anos, e no menino dos 9 aos 14, que falta produtos, acho que atrativos para eles e, E assim, bons, né. bons, e mais seguros, sabe, Sim. acho que realmente falta.
Tem bastante produto natural para criança? Ou Ho ainda não, é um Hoje em mercado dia que tem pode ser muito mais muito, hoje em explorado? dia tem muito, É. tem muitos produtos naturais e marcas naturais, mas que eu acho que não são tão conhecidas, e às vezes até por nós dermatologistas, assim, sabe, Uhum. acho que falta um conhecimento, assim, de, eh, produtos mais naturais, que Sim, cheguem para os médicos, sim. porque eu acho que aí vai muito para influencer e tudo, e acaba não chegando tanto para os médicos, mas hoje em dia tem bastante, assim. Ai, pelo menos dá uma alternativa, né, para É, quem quer ter sim. uma coisa um pouco Um pouco menos menos pesada. É, agressiva e com menos risco. é verdade. Sim. Eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre esse assunto, principalmente se você é mãe, né. Eu, Assim, mãe de meninos, tenho dúvidas sobre esse assunto, trouxe algumas delas aqui. A Tá respondeu as minhas perguntas, mas ela também pode responder as suas, né. Tá, qual é verdade. a tua rede social? Minha rede social é doutora.thais Ragazzo, falo um pouco sobre, questões dermatológicas no geral, Uhum. mas eu tenho especialidade em criança e atuo nessa área também, então quem quiser levar a criança para ver uma rotina de skincare, para entender melhor também o que pode ser Aham. ou não usado, Sim. é só me procurar. Então você pode procurar a Tá no Instagram dela e não esquece de seguir a gente também, a gente tá no Instagram, no Spotify e no YouTube. Tá, muito obrigada, eu Obrigada, adorei a nossa Ana. Eu conversa, também adorei, foi muito, muito legal. e ó, eu espero aí vocês no próximo episódio.